Função do primeiro grau. Né? Como eu havia falado, vocês estudaram lá no início do ensino médio, né? A ideia de função do primeiro grau. Função do primeiro grau significa que o expoente de maior grau é 1, tá? É também conhecida como nossa função afim, né? Função afim. Também pode ser um sinônimo de função do primeiro grau. E a cara dela, né, o face dela, sempre vai ser f de x igual a ax mais b. Aonde? Né? O a gente chama de coeficiente angular e o b a gente chama de coeficiente angular. Desculpa, linear. Então, esses dois coeficientes aí são números, né? Reais, aonde necessariamente para ser uma função, o a tem que ser diferente de zero. Tá? E aí, falando em função, a gente também lembra de raízes. Raiz de uma função. Para calcular a raiz de uma função, né, qual é o conceito da raiz? A raiz, falando, ela é o valor, né, um valor de x, que é f de x igual a zero. Tá? Então, qual é o conceito da raiz? É um valor desconhecido de x, que a gente vai procurar, vai encontrar esse valor, né? E sempre que eu substituir esse valor na função, o meu resultado vai ser zero. Tá? É por isso que quando a gente resolve função afim, a gente iguala a zero. Porque a gente quer saber quem é o valor de x que me retorna o valor da função igual a zero. Tá? Então, como é que a gente tem aí exemplo, né, de função do primeiro grau para encontrar as raízes? F de x igual a 5x menos 20. Então, como é que a gente resolvia, né? Falava 5x menos 20 igual a zero. Ao igualar a zero, a gente vai descobrir quem é o valor de x que zera essa função. Então, x, fazendo todos os cálculos aí, vai dar igual a 4. O que significa? Que 4 é a raiz dessa função. Tá? E como é que a gente pode mostrar isso, né? Por que ele é raiz? Porque eu fizer f de 4, o que eu vou ter? 5 vezes 4 menos 20, que é igual a 20 menos 20, que é igual a zero. Por isso que a gente diz que os valores de uma raiz sempre zera uma função. E não interessa a ela qual grau for a função. Se algum exercício, algum problema trouxer o valor e disser esse valor é raiz dessa função, automaticamente, se eu substituir por esse valor uma função no x, eu vou encontrar resultado final igual a zero. Às vezes é um caminho para resolver algum tipo de exercício. Tá? Então, a ideia de raiz é o valor de x que zera a minha função. Perfeito? Bom, e aí a gente tem que relembrar um pouquinho também da questão gráfica. Para desenhar o gráfico dessas funções, vocês podem simplesmente ir substituindo dois valores, atribuir um valor para x e descobrir quem é o valor de y. É assim que a gente aprendeu lá quando a gente aprendeu a desenhar gráfico, geralmente é assim. No entanto, eu preciso de dois pontos, né? Porque o gráfico de uma função do primeiro grau sempre é uma reta. Assim como a do segundo grau sempre é uma parábola. Certo? Então, a do primeiro grau sempre é uma reta. Né? Então, e para definir uma reta,
que eu preciso? De 2 pontos. Tá? Então, se o gráfico é uma reta, para que eu possa definir uma reta, eu preciso de 2 pontos. Então, quem serão esses 2 pontos? O primeiro deles, a raiz, e o outro, o coeficiente linear. Ou o nosso B, certo? Esse aqui a gente vai marcar no eixo das ordenadas. Alguém lembra quem é o eixo das ordenadas? É o eixo Y, né? E esse aqui no eixo das abscissas, que é o eixo X. Tá? Então, significa que eu vou marcar meu ponto B aqui, se ele for positivo, vamos dar um exemplo, esse aqui vai ser meu ponto B, certo? Ponto B nada mais é do que 0 e B, meu par ordenado 0 e B, né? Porque em cima do eixo X, em cima do eixo Y, meu X vale 0, eu só vou ter um B, certo? E em cima do eixo X, por aqui, tá, eu vou ter a minha raiz. Essa minha raiz vai ser pelo ponto menos B sobre A, e em cima do eixo X, o Y vale 0. Tá? Então, a fórmula para encontrar a raiz, olha que bonito isso, né? Fórmula da raiz, como se fosse a fórmula de Bhaskara, né? Fórmula da raiz é que x igual a menos b sobre a. Tá? Se vocês quiserem decorar essa fórmula aí, tá ela, mas quando vocês resolvem ela do jeito que vocês estão acostumados, nada mais é do que fazer isso, tá? Então, portanto, graficamente, temos aí essa nossa reta, nossa função f de x aí, certo? Desenhado no gráfico, tá? Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro. Esboce o gráfico da função f de x, dx mais 6 e g de x, x menos 4. Primeiro passo, né? Dá para a gente fazer aí direto a nossa verde. Primeiro passo, marcar o coeficiente angular no nosso eixo Y. Então, fazer... Temos aí nosso ponto, primeiro ponto aí, 6. Aqui vale 6. Depois, encontrar as raízes. A raiz, isso aqui, x igual a menos 6 sobre 3, que é igual a menos 2. Então, marca esse segundo ponto no eixo x. Dá mais ou menos aqui. Vai ficar desproporcional, mas azar. Menos 2. E traça, então, a nossa reta. E passa por esses 2 pontos. Essa é a nossa f de x, graficamente. E nossa g de x. Primeiro passo, marcar o coeficiente linear no eixo. Coeficiente linear, 1, 2, 3, 4. Está aqui, nosso primeiro ponto, 4. Segundo ponto, encontrar a raiz. Raiz vai ser quem? X igual a menos 4 sobre o A, que vale menos 1, logo vale 4. Certo? Então,
1, 2, 3, 4. Aqui está o ponto 4. Traçar, então, a nossa reta. Aí temos nossa G de X. Tá? Barbadinha, não tem muito o que fazer, só isso, e a gente consegue desenhar os gráficos de nossas funções. Tá? Bom, ideias de gráfico, tá? A minha função f de x, ela é uma função crescente. Por que ela é uma função crescente? A gente lê da esquerda para a direita, correto? Então a gente vai analisar o gráfico da esquerda para a direita. Ou seja, vai pegar ele aqui, ele está lá embaixo, e ele está subindo, ele está crescendo. Então, ela é uma função crescente. Tá? Eu não precisava do gráfico para definir que ele é uma função crescente. Basta eu olhar o meu coeficiente angular. Certo? O coeficiente angular de funções crescentes sempre é maior que zero. Então, sempre que eu olhar para minha função, mesmo que eu não tenha desenhado graficamente, eu olhar lá, f de x igual a 3x mais 6. Eu sei automaticamente que essa função é uma função crescente, porém o meu coeficiente angular é positivo. Tá? Ao contrário, minha g de x, quando eu leio ela, eu leio da esquerda para a direita. Então, ela está decrescendo, ela está descendo graficamente. Então, ela é uma função decrescente. Certo? E também, tá? Eu não preciso olhar para o gráfico, construir o gráfico. O meu coeficiente angular de uma função decrescente sempre vai ser negativo, ou seja, menor do que zero. Então, se eu olhar apenas para o coeficiente angular, eu sou capaz de dizer se é uma função crescente ou uma função decrescente para qualquer função do primeiro grau. Isso é tudo bem, pessoal.